Olá, turma. Vamos aqui trabalhar alguns tópicos de química nas turmas de segundo ano A e segundo ano B, tá bom? Nas aulas anteriores, observamos que a partir de nossa alimentação, ela gerava energia para o nosso corpo. Essa energia poderia ser gasta a partir de atividades físicas. E na química, essa energia ela é obtida através de processos reacionais, onde cada reação ela vai apresentar uma quantidade de energia. E a partir dessa entalpia, a gente pode determinar como é obtido esse valor energético, ok? Então, vamos aqui trabalhar. Quando eu observo esse exemplo aqui do lado, esse fósforo aceso, ele pegando fogo, eu tenho em si a madeira como o meu reagente inicial, mais o oxigênio. Esse fósforo ele só vai pegar fogo, ele só vai entrar em combustão a partir da presença desse congruente que é o oxigênio. A partir da queima desse fósforo, eu vou gerar gás carbônico, que é aquela fumacinha que fica saindo, mais uma pequena liberação de água e uma liberação de calor. Ou seja, esse material está perdendo calor essa reação está perdendo calor para o ambiente. E por que isso acontece? De onde vem essa energia? Essa energia que ela está sendo liberada, essa quantidade de calor, ela é contida nos reagentes e foi liberada quando a gente foi transformar meus reagentes, que no caso é a madeira e o oxigênio, nos meus produtos, que foi o gás carbônico e água. Então, a quantidade de energia que foi gerada nesse calor foi a partir desse processo de transformação dos meus reagentes que são quem está antes da seta, e dos meus produtos, que é o que eu vou formar. A partir disso, a gente pode concluir que cada substância ela deve apresentar uma certa quantidade de energia. E essa quantidade de energia é denominada entalpia, que é o tópico que a gente vai trabalhar hoje, que é representado pela letra H. Para a gente calcular essa entalpia ou determinar ela, que é esse ΔH, a variação de entalpia, a gente vai utilizar a entalpia final, ou seja, a entalpia dos meus produtos, menos a entalpia inicial, a entalpia dos reagentes. Essa fórmula eu posso escrever dessa maneira, ou então eu posso representar essa fórmula nesse outro estilo. ΔH, a variação na entalpia, na quantidade de calor, é igual à entalpia dos meus produtos menos a entalpia dos meus reagentes. Esse processo ele pode ser classificado como endotérmico ou exotérmico. Ele vai ser exotérmico quando ocorrer a liberação de calor, ou seja, na queima do fósforo ocorreu ali uma perda de calor, uma liberação. Então esse sistema aqui ele é considerado exotérmico, liberação para fora. Então ele está perdendo calor nesse processo reacional. Já no processo endotérmico, ele vai absorver calor, tá certo? Então, quando você pega aqui uma quantidade de gelo e ele começa a derreter, ele está absorvendo o calor do meio ambiente. Nas reações exotérmicas, onde ocorre a liberação de calor, a entalpia dos produtos é menor do que a entalpia dos meus reagentes. Então, quando eu tiver aqui, ó, meus reagentes, que no caso é A, e aqui eu tenho o meu produto B, tá certo? Então, a entalpia dos meus produtos, que no caso seria de B, vai ser menor do que a entalpia dos meus reagentes, que no caso aqui seria de A. Quando eu fizer então meu cálculo aqui de ΔH, da variação de entalpia, que seria a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, eu vou ter uma variação de entalpia menor do que zero. A minha entalpia vai ser negativa, a minha quantidade de energia, o que vai significar a perda de energia para o sistema, tá certo? Quando você observar aqui, ó, se esse valor aqui, no caso dos meus reagentes, a entalpia dos meus reagentes for maior do que a entalpia dos meus produtos, quando eu fizer essa subtração, logicamente o resultado vai ser negativo. Dessa forma, a reação a gente pode representar por um processo reacional de A para produzir B, o meu ΔH, a minha entalpia vai ser menor do que zero. Graficamente, essa entalpia ela pode ser representada por esse sisteminha aqui. Eu vou ter aqui um valor maior da entalpia dos meus reagentes,
reagentes que vai reagir para produzir um produto, tá certo? E a partir dessa entalpia, essa energia, o que vai acontecer com ela? Essa energia ela vai diminuir para obter aqui o meu produto. Então, o que aconteceu com a entalpia? Ela diminuiu. Então, eu tive uma variação dessa entalpia, uma perda de energia, certo? Então, na queima de uma palha de aço, o que aconteceu? Os produtos inicialmente, que é o oxigênio, junto com a palha de aço, ela vai diminuir a sua quantidade de energia. Então, no caso, a entalpia dos meus produtos, ela vai ser menor do que a entalpia dos meus reagentes, tá certo? Porque o produto final, depois daquela queima, aquele pozinho, ele vai ter uma menor quantidade de energia. Nas reações endotérmicas, ocorre a absorção de calor, ou seja, a entalpia dos meus produtos, a entalpia final, é maior do que a entalpia dos meus reagentes. Tá certo? Então, a gente tem aqui a equação, que no caso seria A para produzir B, A como reagente, B como produto. Então, a entalpia, o meu H dos reagentes, ele vai ser menor do que a entalpia dos meus produtos. Ok? Então, essa variação de entalpia, se ele vai ganhar calor, então esse ΔH, ele logicamente vai ser positivo. Graficamente, eu teria então aqui minha entalpia dos reagentes, que seria um valor menor, e quando ele começa a ganhar essa energia, o que vai acontecer com a entalpia? Ela começa a aumentar. É bem visível aqui no gráfico, tá certo? Um exemplo é quando você coloca uma bolsa de gelo instantâneo. Nossa temperatura do corpo vai estar em torno de 36 graus, 36,5, e a temperatura do gelo em torno de 0 graus Celsius. Quando você coloca o gelo no nosso corpo, o que vai acontecer com o gelo? Ele vai começar a absorver calor do nosso corpo, começar a ganhar energia, e quando ele ganha essa energia, a sua temperatura aumenta, aumentando também a quantidade de calor no sistema. Então, se eu aumento essa quantidade de calor, como eu posso observar aqui no gráfico, a minha entalpia vai ser maior do que zero, eu vou ter uma entalpia positiva. Então, num processo aqui da água, que a gente tem as transformações da água, eu tenho que, na fusão, esse meu sistema, para transformar ele do estado sólido, do gelo, para o líquido, ele vai precisar ganhar calor, ou seja, vai aumentar a sua temperatura. Quando eu aumento essa temperatura, ele vai absorver calor. Se eu absorvo calor, a minha entalpia logo vai ser positiva. Sendo uma entalpia positiva, eu vou ter um processo aqui endotérmico, tá certo? Quando ele faz aqui o processo de vaporização, ou seja, transformar minha água do estado líquido para o estado de vapor, no processo de vaporização, ele também vai precisar ganhar energia, tá certo? Quando ele ganha essa energia no processo endotérmico, ele vai mudar o seu estado físico do estado líquido para o estado de vapor. Se considerarmos o processo inverso, por exemplo, eu tiver água no estado líquido, e eu quiser transformar essa água do estado líquido para o estado sólido, esse meu sistema ele não vai ganhar calor, ele vai ter que perder calor, você vai diminuir a temperatura desse sistema. Quando ele perde calor, eu tenho um processo chamado exotérmico. Se esse meu processo for exotérmico, o meu ΔH aqui, ou seja, a minha variação na entalpia, ela vai ser negativa. Observe bem, no processo endotérmico, que ele vai absorver calor, esse ΔH ele é positivo. No processo exotérmico, onde ele perde calor, esse meu ΔH aqui ele vai ser negativo, tá certo? É possível a gente obter esses valores a partir das reações de cada um desses componentes, tanto dos reagentes quanto do produto. Inicialmente, eu quero que vocês compreendam esse conceito que foi abordado hoje de entalpia, processos endotérmico, exotérmicos, se ganha e se perde calor, para darmos início ao conteúdo propriamente dito, que no caso são as reações entálpicas. Então, vou mandar uma pequena atividade somente de interpretação para vocês verem esses processos. Ficarei disponível para tirar dúvidas, chamada de vídeo, chamadas no Google Meet, se necessário, tá ok?
E entrem em contato, vamos tentar responder essas atividades para tentar facilitar a reposição desse conteúdo. Então, valeu, galera, abraço e até mais.